Olá, vamos então para a nossa 11ª aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte e mentalidade barroca no século XVII. Essa é uma aula que é só para dar uma sensibilização a vocês da importância da arte. A gente tem muito pouca história da arte, infelizmente, no nosso curso, né? E isso faz com que a gente não treine o nosso olhar, a nossa sensibilidade. E, e é importante para várias coisas em história, né? E hoje, então, aqui nós vamos falar um pouquinho disso, de um pouquinho de arte pictórica, né? De pintura, de um pouquinho de arquitetura, mas também vamos falar de literatura, de poesia, para a gente refletir um pouco sobre esse século XVII em termos de artes e de percepção de mundo que existia nesse século, né? Como a gente sabe, a gente já falou nas outras aulas, é um século muito difícil, né? Tem uma quantidade muito grande de guerras, de pestes, de disputas políticas de várias cores, matizes, né? Então foi uma época muito complexa por todas essas questões, fome, guerra, peste, destruição, e isso vai se refletir também na arte, né? E na forma que as pessoas veem o mundo. Isso é meio inevitável, né? Então vamos lá, a nossa pequena aventura nas artes. Vamos começar então. Vamos começar com uma definição muito interessante do historiador José Antonio Maraval. Ele é um historiador espanhol muito conceituado, e ele tem esse livro, La Cultura del Barroco. É um livro já antigo, da década de 80, mas que ainda contém uma reflexão essencial para a nossa aula de hoje, né? Ele diz que a renovação chamada contra-reformista da Igreja, ou seja, a contra-reforma ou a reforma católica, como vocês queiram chamar, o fortalecimento da autoridade do papado, que no século XVII estava tentando se reconstituir, especialmente através da criação da propaganda fide, que vai ser um instrumento de tentativa de contenção do padroado, daquelas séries de prerrogativas que o papado tinha dado nos séculos anteriores às monarquias ibéricas, especialmente Portugal e Espanha, né? E isso está sendo revisto e revisitado, e a autoridade, portanto, do Papa está sendo fortalecida nesse momento, que também está associada à expansão da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é criada em 1540, mas no século XVII ela ganha, né, uma força fenomenal em termos não só religiosos, mas também econômicos, que a gente vai ver em vários empreendimentos missionários que a Companhia de Jesus desenvolve em toda a parte do mundo, no Oriente, no Japão, na China, no Brasil, na América Espanhola, em toda a parte que vocês queiram, vocês encontram jesuítas, né, do Tibete, e vocês vão ver que muitas vezes estão associados ou ao comércio, ou à produção, né? No caso do Japão, por exemplo, eles trabalhavam muito na questão do comércio com a China. É bem verdade que no Japão, a partir de 1622, os jesuítas vão colecionar uma série de fracassos no Japão. Eles tinham muita esperança na conversão do Japão, e não vai acontecer, e eles vão ser expulsos, inclusive, do Japão, assim como os portugueses, né? E isso é um trauma significativo, mas de qualquer forma,
A gente vai ver no Brasil, por exemplo, os jesuítas também no século XVII desenvolvendo atividades em engenhos de açúcar e mais tarde no Grão-Pará, Maranhão, exploração das drogas do sertão, ou seja, a Companhia de Jesus ela cresce em vários sentidos, inclusive no econômico. E para o Maraval, tudo isso, né, serve para a sistemática convicção do Barroco como arte da Contra-Reforma, né? A gente vai reforçar isso ao longo da aula, mas a gente também vai mostrar um contraponto, né? Sim, com certeza, a grande marca do Barroco é associada à produção artística católica, né? E daí essa conjunção que o Maraval propõe de pensar a arte barroca como a arte da contra-reforma, da reforma católica. Mas a gente vai ver que isso também, apesar disso ser verdade, não é absolutamente errado dizer isso, mas também a gente não pode restringir o barroco apenas ao mundo católico. A gente vai ver alguns exemplos que fogem, inclusive, da tradição católica e, no entanto, a gente ainda assim identifica as características artísticas do barroco, né? Então, apesar de a gente concordar com Maraval que sim, o barroco é uma expressão significativa da Contra-Reforma na arte, né? Mas o barroco se extravasa para além disso, né? Em alguns momentos, em alguns artistas, porque isso é uma tendência, né? Que contamina, entre aspas, a forma de expressão artística no século XVII, né? Especialmente no século XVII, apesar do barroco ser visto cronologicamente um pouco mais alargado, como a gente vai ver no próximo slide. A origem da palavra barroco ela é bastante debatida, né? Não se tem muita certeza qual é a origem, se é o espanhol, o francês ou o português, né? Mas etimologicamente o que a gente sabe é que barroco significa pérola irregular e imperfeita, né? Uma coisa que, portanto, é rica, bonita, mas ela tem a dramaticidade do erro também, né? Então essa ideia é bastante forte na concepção artística do barroco, né? O Hauser, o Arnold Hauser, que é um historiador da arte, é uma espécie de papa da história da arte, né? Todo mundo cita quando vai estudar a história da arte. Um livro de 1951, ele vai dizer o seguinte, história da arte, né? Ele vai dizer que somente recentemente, ou seja, lá na década de 50 do século XX, a arte do século XVII, no seu conjunto, tem sido classificada com o nome de barroco. Quando ela surgiu, lá no século XVII, o conceito era ainda aplicado exclusivamente àqueles fenômenos de arte que se sentiam de acordo com a estética classicista dominante, como extravagantes, confusos e bizarros, ou seja, no princípio das manifestações barrocas, havia um estranhamento daquela estética clássica que tinha se consolidado com o Renascimento e que, por isso, a produção artística barroca causava uma certa estranheza. Mas o Johnson, mais tarde, vai refinar um pouco essa afirmação do Hauser, também outro historiador da arte, esse Johnson, né? E ele diz que o barroco tem sido o termo usado pelos historiadores de arte durante quase um século para designar o estilo predominante no período de 1600 a 1750, ou seja, a gente percebe que o barroco ele é do século XVII, mas ele extrapola um pouco o próprio século XVII, segundo o Johnson, ele vai até meados do século XVIII.
O seu significado original, aquele que a gente falou, de imperfeição, de irregularidade, contorcido, grotesco, imperfeito, todas essas ideias que estão associadas com justamente essa crítica que os artistas mais clássicos do Renascimento faziam a a dramaticidade da arte barroca, né? Hoje em dia a gente consegue ver a beleza dessa manifestação. Ao contrário do horror que ela podia causar no início das suas manifestações, lá no século XVII, hoje a gente percebe a beleza, né, dessa construção artística, dessa estruturação artística que foi o barroco, né? Hoje, segundo o Jansson, há um consenso de que esse estilo teria nascido em Roma nos últimos anos do século XVI e que depois, no século XVII, ele teria se difundido, né? Mas a grande discussão é se o barroco é a última fase do Renascimento ou se ele é uma coisa diferente do Renascimento, né? Então, os historiadores não têm ainda consenso sobre o que é uma coisa ou o que é outra, né? Se é um estilo próprio ou se é um último estágio do Renascimento. Se vocês me perguntarem a minha opinião, eu sempre deixo vocês à vontade de fazer as suas escolhas, como vocês sabem, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas, às vezes, é tão diferente, né, o barroco que a gente tende a achar que é uma coisa específica, né? Mas, de qualquer forma, está relacionado com esse ambiente de renovação e, e é uma manifestação artística que deve muito ao Renascimento, de qualquer maneira, né? As técnicas do Renascimento, apesar de muitas delas não serem utilizadas no Barroco, mas a, a perspectiva, o trabalho com a capacidade de aprofundar uma cena, isso tudo é um legado do Renascimento que não é abandonado pelo Barroco, né? O Barroco ele vai caminhar por outras trilhas, é verdade, mas o arsenal técnico, né, que o Renascimento promoveu nas artes, ele não vai ser abandonado necessariamente pelos artistas barrocos. Na pintura, é mais fácil a gente ver, né, as grandes diferenças do barroco com os modelos anteriores. Na arquitetura fica um pouco mais difícil. A gente tem que treinar muito o olhar da gente para conseguir detectar as diferenças, né? Além disso, a cronologia não ajuda muito no caso da arquitetura. Por quê? Porque muitas vezes uma catedral, como essas que a gente está vendo aqui, demora anos para ser construída, né? Então, às vezes, ela passa por transformações na sua própria construção, ou mesmo depois de construída, ela também sofre alterações e intervenções, né? Então, classificar o estilo arquitetônico é sempre uma dor de cabeça para quem não é muito craque em história da arte, né? Mas aqui a gente tem três exemplos bem marcantes, né? Que dá para tentar iniciar, se acostumar a olhar essas diferenças, né? No primeiro caso, a gente tem aqui a famosésima Catedral de Notre-Dame, em Paris, né? Que é um exemplo magnífico de uma catedral gótica, né? A rosácea da catedral gótica. Aqui a gente não vê nessa foto, mas atrás aí tem os famosos arcos botantes, que são os arcos que seguram toda a estrutura dramática, né, do gótico.
Por outro lado, a gente tem aqui na Catedral de Santa Maria dei Fiori, que é em Florença, você tem alguns elementos que ainda são góticos, como por exemplo rosácea, né? Alguns elementos de arco, como a gente está vendo aqui, semelhantes, né? Mas também já tem toda a intervenção renascentista, né? Desse tipo de coluna, desse tipo de estruturação mais, digamos, geométrica, né? E, portanto, já a gente percebe um pouco a diferença entre um e outro, apesar de também perceber algumas semelhanças. E aqui na Catedral de São Tiago de Compostela, na Galícia, né, na Galiza, na Espanha, é um exemplo do barroco com elementos góticos, né? Você ainda tem alguns elementos góticos, mas o barroco, a dramaticidade barroca, né, a riqueza do barroco é visível, né, na fachada dessa construção. O barroco, aqui no Brasil, o barroco vai ser no século XVIII, especialmente em Minas, como vocês sabem, né? E ele vai estar muito influenciado pela descoberta do ouro e, portanto, vai ser uma opção pela riqueza na sua construção. Mas eu não quero entrar aqui no caso do Brasil para não confundir, porque a gente está se concentrando no século XVII, tá? Então, basicamente, são 3 exemplos aqui de arquitetura, só para vocês verem algumas diferenças. Já na pintura, as coisas ficam mais claras. Aliás, ficou mais claro escuro. Desculpem o trocadilho, mas foi irresistível, né? Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? O Leonardo da Vinci, A Última Ceia, um quadro classicésimo, né? Super clássico. Todo mundo conhece. Hoje, inclusive, eu estou gravando essa, essa aula no dia da Páscoa, ou seja, sexta-feira, agora, de quinta para sexta, foi o dia de celebrar a Quinta-feira Santa da Última Ceia, né? Então, aqui a gente tem a Última Ceia de Leonardo da Vinci, dos ícones do Renascimento, com a riqueza de cores, do contraste de cores, de luz, que os autores clássicos renascentistas trabalhavam, né? Uma luminosidade intensa, como você pode ver tanto no primeiro plano, onde tem a ceia, onde está ocorrendo a cena, né? Mas também até mesmo no fundo, se você olhar as janelas, a claridade no fundo da paisagem, isso tudo é uma característica da arte do Renascimento, né? Já aqui do lado, a gente tem um exemplo do El Greco, que é um dos pintores do Barroco, um dos famosos pintores do Barroco, também A Última Ceia, né? E aqui a gente vê justamente essa diferença boa, interessante, até porque a temática é a mesma, né? Mas a gente vê aqui no caso do Barroco que as cores vão embora, né? O que interessa aos grandes pintores barrocos é a dramaticidade dessa oposição do claro contra o escuro, né? E aqui a gente tem um bom exemplo disso. A mesa muito clara, né? E os personagens em volta nem tanto assim, dependendo de alguns, inclusive no meio da bruma, é difícil inclusive de localizá-los, né? Então essa talvez seja a chave maior que a gente tem que usar para compreender a diferença do Barroco para o Renascimento. Vocês vão ver que em outros aspectos, como por exemplo a perspectiva, o volume dos corpos, o estilo antropocêntrico, né?
de percepção da religião e da religiosidade, isso se mantém, né? Isso não tem grandes diferenças. Mas o que fica claro aqui é uma cena muito mais soturna, muito menos exuberante no sentido das cores do que no quadro do Leonardo da Vinci, né? Um dos grandes nomes da pintura do Barroco é o Caravaggio, né? Aqui a gente tem dois exemplos, a flagelação de Cristo e o sepultamento de Cristo, né? São dois quadros do Caravaggio. E o Caravaggio levava essa questão do contraste entre a luz e a sombra ao seu paradoxo, ao seu ápice. Eu ia falar paradoxo, isso tem um paradoxo, é claro, mas o que eu quis dizer foi ápice. É absolutamente magistral o que o Caravaggio consegue fazer com as imagens através dessa oposição do claro e escuro, né? Notem que sempre os personagens principais eles estão sempre em destaque de claridade, né? E o fundo, em geral, você não percebe nada de tão escuro que está, né? Essa é uma característica da pintura do Barroco e dá uma dramaticidade gigantesca às obras desses autores. Aqui a gente tem um outro grande exemplo de um quadro barroco, né? O famoso As Meninas, de Velázquez, né? De 1656. Esse quadro já foi super analisado, ele é uma festa em termos de análise, né? Se vocês quiserem, vocês fazem pesquisas no Google e vocês vão descobrir várias análises detalhadas e muito melhores do que essa imagem que eu consegui botar aqui para vocês. Não está muito claro em algumas coisas. Talvez vocês precisem mesmo depois dar uma olhada numa versão mais clara dessa obra, né? Então o título é O Quadro da Família, na verdade, mas aí o quadro depois ele é batizado, a gente vai ver uma outra história assim, ele é batizado de um jeito, mas depois com o tempo ele vai ganhando outro nome, as pessoas meio que dão outros nomes aos quadros, né? E nesse caso passou a ser As Meninas, porque tem a infanta, né, Dona Margarida aí no centro da tela, e também umas outras pessoas, inclusive anãs, né? Anãos, que compõem a cena e que dão essa ideia, né, de as meninas. Né? E vai ser um padrão de quadro que vai ser copiado por outros autores, a ideia, né, de retratar meninas e assim por diante. O que esse quadro tem de tão fantástico e incrível? Primeiro, o Velázquez está aqui, ó, ele se autorretrata. É interessante esse quadro porque é quase como um instantâneo, né? Ou seja, uma fotografia. É como se a gente estivesse entrando nessa sala enorme, é uma sala do Alcázar de Madrid, né? da casa onde os reis habitavam, né? Que essa sala enorme foi cedida ao Velázquez justamente para ele fazer uma série de obras na corte do Filipe IV, lembra do Filipe IV, que é o Filipe III? A gente deu aula de restauração, vocês estão lembrando disso, né? Filipe IV de Espanha, Filipe III de Portugal. Ele é o pai dessa menina aqui que está no centro do quadro, né? E o Velázquez foi contratado pelo Filipe IV, que era um apoiador das artes, para pintar e fazer uma série de intervenções para a família real espanhola, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente percebe nesse quadro, é isso, é que é uma espécie de instantâneo. Parece que a gente está chegando nessa sala, essa grande sala, onde está aqui o pintor, não dá para ver, mas ele tem um pincel na mão e uma paleta, né? Aqui tem o quadro que ele está pintando, é o tamanho
da tela enorme, né, que ele está pintando. O que se costuma dizer é que a infanta, a criança que tinha 5 anos, mais ou menos, entrou aqui com a sua corte, né, com as senhoras que tomavam conta dela, com os anãos, que eram seus companheiros de brincadeira, com o cão, né, com seu guarda-costas. Tudo isso, toda essa entourage, né, esse grupo que sempre ficava em torno da infanta, teria irrompido na sala na hora que o Velázquez estaria trabalhando e essa invenção, é meio invenção, né? Essa cena, digamos assim, né? Por outro lado, ela tem muitas coisas além disso, né? Aqui ao fundo, por exemplo, tem um homem saindo que parece que é um parente do Velázquez. E a grande questão aqui, né, que muita gente discute, é esse espelho aqui, que não dá para ver, vocês não vão conseguir ver, né, nessa minha reprodução, que não ficou muito boa, mas depois vocês dão uma olhada nos Googles da vida, vocês vão conseguir ver essa imagem melhor. Seria uma espécie, nesse espelho estariam representados o rei e a rainha, né? O Afonso, desculpem, o Felipe IV e a Mariana, a dona Mariana, que era a esposa do Felipe IV. E aí tem uma discussão. Algumas pessoas dizem que isso é que eles estariam chegando na sala, então seriam eles que teriam visto essa cena, além de nós, que também estamos entrando na sala junto com eles, digamos assim, os nossos olhos, né? Mas tem gente que diz que não, que na verdade eles estão aqui posando pro Velázquez. O que faz sentido, né? Porque o Velázquez está de frente para eles que estão aqui, né? Onde nós estamos, né? E tem uma tela na frente dele, ou seja, provavelmente ele está pintando alguma coisa que ele está olhando, né? E essa alguma coisa que ele está olhando provavelmente é o casal real, né? Mas aí é uma discussão danada, as pessoas ficam discutindo quem será, quem não é, o que deixa de ser. O que importa é que esse quadro ele é um verdadeiro ícone da pintura do barroco, né? Então é obrigatório que vocês conheçam esse quadro para pensar no barroco, especialmente na Espanha. Aí o quadro se encontra hoje no Museu do Prado, lá em Madrid. A gente encontra também o barroco na literatura, não apenas na pintura, não apenas na arquitetura, mas também na literatura de um modo geral e nos seus vários gêneros, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, mas antes, um teórico da história da literatura, que é o Otto Maria Carpo, ele vai fazer uma definição bastante interessante do barroco na literatura. Ele vai destacar que o teatro é o centro da civilização barroca. E se a gente pensar nesses outros quadros que a gente viu até agora, aquele do El Greco, os dois do Caravaggio, mesmo a primeira cena que aparece no primeiro slide, que é um pedacinho do Caravaggio, que aparece a Medusa, né? E mesmo nesse último do Velázquez, a gente percebe uma teatralização muito grande, né, das obras, inclusive pictóricas. E isso, é claro, vai ser uma marca, e porque também nessa época a gente tem uma produção teatral muito marcante, né? Então você vai ter nomes como Shakespeare, Calderon, Racine, que são as verdadeiras referências para qualquer um que gosta de teatro, né? Para o Carpo, para o teatro, convergiam todos os desejos de ostentação suntuosa, de transfiguração da realidade em ilusão, de construção de um mundo da arte fora do mundo material, ou seja, uma construção dramática no sentido teatral da arte em geral, né? Então a gente tem o teatro do espanhol, o teatro dos jesuítas,
que se servem dessa ação até os limites da imaginação. Os jesuítas vão usar, inclusive, o teatro para fazer a catequese, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Anchieta, se bem que é século XVI, mas essa tradição vai se consolidar ao longo do século XVII, vai trabalhar imensamente a questão do teatro com os indígenas, né? E no mundo, nas missões guaranis, que são do século XVII, os jesuítas espanhóis vão trabalhar imensamente também com os indígenas a questão do teatro. Então, fica claro, mais uma vez, né, que a grande inspiração desse teatro barroco é a Contra-Reforma. Mais uma vez, é essa ideia de que o mundo é uma ilusão, que é engano, que a vida é um sonho, que o perigo do pecado é constante, né? Isso tudo está associado a essa percepção de mundo contra-reformista ou da reforma católica, né? E aí a gente vai citar alguns exemplos de arte escrita, né? Do Calderón, por exemplo, Calderón de la Barca. Nós temos, se temos de ver cair na obscuridade a grandeza e o poder, a majestade e a pompa, saibamos aproveitar o bocado que nos toca, porque apenas vivemos o que em sonhos gozamos, ou seja, aquilo que é o impacto do sonho na vida, né? E o nome da obra é A Vida é um Sonho, né? Isso é uma espécie de síntese desse barroco, no caso do teatro, mas também da literatura, como a gente vai ver. Outro grande exemplo que a gente pode citar, né, é Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. E aqui a gente tem um trechinho famoso, talvez o mais famoso trecho do Dom Quixote, que eu vou ler para vocês, porque é um texto que ao mesmo tempo é engraçado, ao mesmo tempo é triste, né? Ao mesmo tempo é divertido, ao mesmo tempo é angustiante, que são esses sentimentos ambivalentes com os quais, contraditórios, com os quais a arte barroca, de uma maneira geral, trabalha, né? O claro e escuro, o certo e errado, o bom e o mal, essas antíteses são sempre muito exploradas no barroco. Então, lá nesse trecho do Dom Quixote, quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Dom Quixote os viu, disse para o escudeiro, o Sancho Panza, desculpe, vocês conhecem, né? A aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que o que soubemos desejar. Porque vês ali, amigo Sancho Panza, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes com quem penso fazer batalha e tirar-lhes a todos as vidas e com cujos despojos começaremos a enriquecer. Que esta é a boa guerra, e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Aí o Sancho Panza, assustado, pergunta: quais gigantes? E aí o amo responde: aqueles que ali vês, de braços tão compridos, que alguns os têm de quase 2 léguas? Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E os que parecem braços não são senão as velas que, tocadas do vento, fazem trabalhar as mós. As mós são aquelas pedras que esmagam o trigo, né, para fazer a farinha, né, que é o moinho de vento tem a utilidade de fazer isso, transformar o trigo, o grão, em farinha. Bem se vê, respondeu Don Quixote, que não andas corrente nisso das aventuras. São gigantes, são. E se tens medo, tira-te daí e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em feroz e desigual batalha. Dizendo isso, meteu as esporas ao cavalo Rocinante. Rocinante é o cavalo dele, né? Todo mundo sabe também esse nome. Sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem sem dúvida alguma moinhos de vento e não gigante,
gigantes os que ia cometer. Mas tão cego ia ele, em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia, com o estar já muito perto, o que era. Antes ia dizendo a brado: Não fujais, covardes e vis criaturas! É um só cavaleiro o que vos investe. Então, esse pedacinho famoso do nosso amigo Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento é um bom e belo exemplo da literatura barroca. Uma outra coisa que acontecia muito no barroco, ainda no século XVI, século XVII, isso era uma coisa muito comum, e no século XVII continuava, né? Era os poetas, os escritores, glosarem trabalhos de outros escritores e poetas anteriores a eles. Né? O que é glosar? É copiar, fazer anotações, ou então, a partir de alguma ideia sugerida, desenvolver alguns aspectos daquele trabalho original de um determinado autor. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo disso, dessa prática. É o Gregório de Matos, que é um poeta aqui do Brasil, né? Mas que a partir de um modelo do Luís de Góngora e Argote, que é um poeta espanhol, ele cria essa poesia aqui, essa lírica. Né? A Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florescente, em quem senão em vós se uniformara. Quem seria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente, e que anjo vira, tão reluzente, que por seu Deus o não idolatrará. Se como anjo sois meus altares, fores meu custódio e minha guarda, livrara eu e diabólicos azares, mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Ou seja, aqui tem uma brincadeira muito típica do barroco, que é essa antítese, né, dessa contraposição. Ela é anjo, então se é anjo devia protegê-lo, mas ele diz que no final que ela é anjo, mas tenta, né, ou seja, é uma tentação, coisa que o anjo não deveria causar. Quem causa tentação são outras entidades, né, demoníacas, por exemplo, que não tem nada a ver com anjo, ou tem a ver com o anjo caído também, né? Já que Lúcifer, por exemplo, fora um anjo e deixou de ser, né? Passou a ser um dos maiores da legião de demônios que vão lutar contra Deus. Né? E aí essa ideia, né, do anjo que tenta, que não guarda, que devia fazer o que acaba fazendo o diabo, né? Essa contraposição Deus-diabo, anjo, Lúcifer, ela é explorada, tentação sexual, né, de uma mulher que é angelical, é flor, mas também deixa de ser, né? É, é, é tão forte a idolatria que você sente, mas que essa idolatria, ela persegue Deus. Então, tem várias contradições aí, e isso é uma marca do barroco na literatura, na, na poesia. E a gente tem tanto a lírica, a poesia, mas a gente tem que também prestar atenção que existe a sátira também. Né? E o Gregório de Matos é um exemplo muito bom de sátira, a gente já vai falar aqui. Na lírica, a gente tem esse Lope de Vega, 1602, esse livro Rimas. Ele uma tradução livre, né, do espanhol, que está aí escrito, mas eu vou ler em português porque meu espanhol é horroroso. Fugir do rosto diante da clara decepção, beber veneno como licor suave, esquecer-se do lucro, amar o dano, crer que um céu em um inferno cabe, dar a vida e a alma a um desengano. Isto é o amor, quem o provou o sabe.
Então essa ideia do claro e escuro, né? Do inferno e do paraíso, céu e paraíso, céu e inferno, veneno e licor. Vocês estão vendo essa decepção e a clara. Então, esses contrastes são super explorados, né, na lírica barroca. E na sátira também, né? E aí a gente tem o exemplo do Gregório de Matos, no século XVII. O amor é finalmente um embaraço de pernas, união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Esse é o jeitinho gentil do Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele é um grande exemplo do barroco na literatura brasileira, né, e do Brasil. Mas é só mais uma vez para a gente entender essas contradições que eles exploram na escrita. E temos aqui algumas frases que a gente vai contrapor algumas reflexões, né? Então, o barroco como mentalidade. A gente pode dizer que há um apego à transfiguração da realidade, à ilusão, à fantasia, ou seja, alimenta-se essas ideias ilusórias, fantasiosas, né? Uma tentativa de fugir, portanto, da realidade. No entanto, né? Se a gente comparar com o Renascimento, a gente vai ver que continua a haver um apego à representação do humano, né? Inclusive na religião. Por mais que a religião tenha um impacto poderosíssimo na arte barroca, não se perde aquele valor que o Renascimento já tinha dado à arte, de uma maneira geral, de representar fielmente o ser humano. Lembrando que isso é uma novidade em função do que se fazia na Idade Média. Na Idade Média, quando você queria desenhar Jesus, por exemplo, você nunca desenharia Jesus como um homem exatamente, com as proporções humanas. Você iria ou colocá-lo em destaque em relação aos outros seres que aparecessem na gravura, ou então você ia botar uma auréola na cabeça de Jesus para mostrar que ele era diferenciado dos humanos, né? E isso a gente vai vendo que o Renascimento vai superando, e o Barroco, apesar de apostar muito na religião, ele não retorna a esse padrão típico medieval, ele continua apegado à representação do humano, né? Aliás, o Barroco ele é conhecido como essa grande obsessão religiosa, né? A gente vai ter uma produção da hagiografia, ou seja, da vida de santos, uma profusão de retratos e, e pinturas mostrando santos em todas as suas manifestações, mesmo os antigos e também os novos, né? Esses que estavam surgindo no século XVII, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que foram canonizados em 1622, ou seja, século XVII clássico, né? Então você vai ter uma produção muito imagética, muito grande desses santos, desses novos santos. É uma aposta muito forte do barroco nessas figuras, né? E também na Bíblia, né? E aí, nesse caso, não apenas da parte dos católicos, mas os protestantes também vão fazer muitos quadros calcados em passagens da Bíblia, né? Isso não quer dizer que os valores do Renascimento não fossem também religiosos, nesse sentido católico ou protestante, mas havia uma frequentava-se mais no Renascimento temas pagãos, né? Coisa que o Barroco vai fazer menos. O Barroco, portanto, ele vai ter menos influência dessa temática pagã,
né, que era muito frequente de se ver no Renascimento. Mas veja, isso é muito marcante no mundo católico, é claro, e também o fato do Renascimento fazer essa visita ao paganismo não quer dizer de jeito e maneira alguma, né, que o Renascimento não tinha valores religiosos. Tinha, tá? Talvez a diferença seja a intensidade com que o Barroco expressa, especialmente no mundo católico, Roma, Espanha, Portugal e outros lugares que valorizavam a cultura católica, isso vai ser talvez mais enraizado, né? As temáticas religiosas vão ser mais frequentemente abordadas, né? Uma outra coisa que a gente tem que perceber é que o barroco, ele é o pensamento barroco, a mentalidade barroca é conservadora, né? É claro que existem uma série de críticas políticas e valores sociais arcaicos, mas o que marca mesmo esse momento é o conservadorismo, né? E isso a gente pode perceber no teatro, na sátira, na literatura, isso fica mais óbvio nesses textos do que na imagética, né? Uma outra coisa que a gente estava escorregando aqui durante a nossa apresentação, usar a palavra paradoxo, né? O paradoxo desse período é isso, é o barroco contra o racionalismo, ou seja, o barroco como uma radical experiência religiosa mística contra um racionalismo que também se desenvolvia no século XVII. A gente vai estudar na próxima aula, vai ser justamente a Revolução Científica. E lá a gente vai ver, na Revolução Científica, pessoas aparecendo e desenvolvendo o racionalismo, como Descartes, como Newton, como Francis Bacon. Esses caras vão fazer uma verdadeira revolução no pensamento no século XVII. Absolutamente avant-garde, né? Muito revolucionário. E, no entanto, a arte ela é conservadora, como a gente falou aqui, né? A arte é o pensamento político, né? Ele tende ao conservadorismo. Esse paradoxo, essa contradição é bastante desconcertante quando a gente pensa no século XVII, é claro, né? Especialmente no século XVII por causa disso, por causa dessa convivência entre uma manifestação religiosa intensa e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um racionalismo que vai colocar em xeque muitas dessas crenças absolutas, né? Então, isso é uma coisa a se investigar e a se deixar seduzir por esse século, né? Muito rico, né? Tem um outro contraste também, né? A arte e a mentalidade barrocas, elas têm também uma distinção. Se você for pegar a, a arte como um todo, né? Ela tem uma, uma pegada inovadora, né? Ela é diferente do que era o Renascimento. Mas a mentalidade, de uma maneira geral, é muito conservadora. Então você tem essa convivência tensa, né? Que se reflete na produção mesmo das letras em geral, né? E mesmo da pintura, da imagética. Isso é muito rico de se estudar. E por último, a expressão cultural de uma época sombria, claro, a fragilidade do mundo ocidental, um pessimismo que é óbvio que tem a ver com tudo que está acontecendo no século XVII, né? Todas as pandemias, as guerras, as crises políticas, as crises demográficas, a crise econômica. Você tem toda uma ambientação de tensão que vai, é claro, desembocar
nessa percepção de um mundo em desencanto, um mundo próximo do fim, um mundo frágil, uma época sombria, uma época que as pessoas querem que acabe, né? Então isso tudo cria essa mentalidade geral do barroco, né? Mas para concluir, é importante a gente reparar algumas coisas. E eu trouxe aqui esse quadro, que é também um famosésimo quadro, outro quadro junto com as meninas. Esse também é um que vive rodando por aí, de, é muito citado, muito analisado, né? É conhecido como Ronda Noturna, do pintor holandês Rembrandt, de 1642. Esse quadro ele é riquíssimo e é um bom exemplo do barroco holandês. Tá? Barroco holandês esse que vai sair um pouco daquele contexto que a gente está enfatizando aqui do mundo católico. Né? A Holanda de Rembrandt é uma Holanda protestante. Né? Então, é aquilo que a gente está falando desde o início da aula. Tudo bem, é uma manifestação artística muito fortemente ligada aos ambientes católicos, mas isso não quer dizer que a técnica, a maneira de ver o mundo se diferencie tanto assim quando a gente vai para uma manifestação pictórica de origem protestante. Né? Esse quadro, assim como as meninas, ele tinha um outro nome na sua origem. É um quadro sobre a companhia do comandante Koch. E é um nome enorme, inclusive, o nome do quadro. E acabou ficando com a fama de ser a Ronda Noturna, porque mostra a milícia, uma milícia da cidade de Amsterdã. A milícia era, ao contrário do que é para a gente acha a milícia uma palavra horrorosa e assustadora, mas aqui no caso da Holanda, a milícia era uma coisa importante. Né? Inclusive, os milicianos eles tinham que pagar 600 florins para serem da milícia, portanto, não era nenhum Zé Mané que podia ser da, da milícia. Né? E eles também tinham que fazer pagamentos anuais, né? E, portanto, era uma distinção social poderosa você pertencer à milícia. E a milícia ela tinha a função de tomar conta mesmo, de ser uma espécie de polícia, né? Da cidade, proteger os cidadãos, proteger a cidade de possíveis ameaças e assim por diante. Oh, o tema aqui do quadro, ele é discutido se ou se são homens realmente se preparando para uma espécie de batalha, mas pela idade do quadro, pela época que ele foi feito, acredita-se que ele tenha sido feito a partir de uma organização da milícia para fazer uma parada militar na cidade de Amsterdã, né? Uma espécie de procissão de armas. Né? E que, inclusive, é curioso porque essa parada teria sido ao meio-dia. E, no entanto, o nome do quadro é Ronda Noturna, porque ele é todo escuro aqui ao fundo, né? E parece uma cena noturna. Daí a denominação que ficou popularmente associada ao quadro. O problema é que parece que não é tão escuro assim. Eles estão fazendo uma restauração lá no Museu de Amsterdã, no qual esse quadro se encontra, e parece que as coisas são mais claras um pouquinho do que parecem aqui. Mas, enquanto a gente não tem a restauração, a gente fica com essa imagem que já é a clássica. Né? O que tem de grande de interesse aqui? Aqui a gente tem o claro escuro, com certeza, não tão dramático quanto no caso do Caravaggio, por exemplo, mas assim, alguma coisa você percebe, né? Especialmente na claridade de alguns personagens dessa cena, essa menina, por exemplo, né? Esses dois aqui, que são
os mais importantes. Inclusive tem uma, uma história que diz que todas as pessoas aqui retratadas, ou quase todas elas, pagaram para estarem aqui, né, para o Rembrandt. Tipo assim, são caras da milícia mesmo, são comandantes da milícia, são pessoas participantes da milícia, e que cada um desses aqui retratados teria dado uma graninha para o Rembrandt. É um quadro encomendado para ficar na sala principal da milícia de Amsterdã. Então, esses caras, que também tem a ver com, são grandes comerciantes, teriam fornecido esse pagamento ao Rembrandt, né? E aí, quem pagou mais ficou mais na frente, segundo alguns. Esses, então, são os mais importantes. O próprio comandante e suas figuras mais próximas, né? O que é interessante nesse quadro é que é um quadro em movimento. É uma imagem que normalmente seria pintada com as pessoas meio paradonas, e aqui a gente vê que está todo mundo fazendo alguma coisa, né? O moço aqui está tocando tambor, esse rapaz aqui está enchendo o seu arcabuz, que é essa espingarda comprida aqui, né? Com a pólvora e socando o cano do seu arcabuz, né? As outras pessoas estão segurando lanças. Esse rapaz aqui ao fundo, ele está levantando um estandarte, a bandeira da milícia, né? Ou um está falando com o outro, aqui nesse caso, né? Essa menina também está aqui chegando. Então você tem várias coisas acontecendo. É um quadro em que há movimento, as pessoas não estão paradas, posando necessariamente para um quadro, né? Também dizem que esse sujeito que está aqui no fundo, esse mais no fundo de todos aqui, seja o próprio Rembrandt que se colocou no quadro, uma coisa que muitos artistas fazem, né? É muito comum a gente ver, o Rafael fez isso, e uma série de outros pintores, de vez em quando eles fazem essa brincadeira, eles se colocam na sua imagem na cena, né? E aqui o Rembrandt teria feito isso. Portanto, esse quadro ele é riquíssimo de informações, é um quadro super visitado, né? É muito citado também, e é um exemplo do que a gente está falando para vocês sobre a questão de que, tudo bem, o barroco está muito associado à Contra-Reforma, mas isso não quer dizer que artistas de outras denominações religiosas, como os protestantes, não teriam também se inspirado em algumas das suas proposições, né? Então, a gente não pode pensar que a mentalidade barroca ou a arte barroca ela é exclusiva da Contra-Reforma ou da Reforma Católica, né? Porque as artes elas têm a sua própria dinâmica, elas têm a sua maneira de, de se espalhar, né? E ela cria impactos. Então, não pensem que só tinha barroco no mundo católico. Lembrem-se que também temos barroco no mundo protestante, né? As mentalidades também têm a sua dinâmica, né? E muito do que está acontecendo no mundo católico, as pestes, a fome, as guerras, as revoltas, também estão acontecendo no mundo protestante. Aliás, a Alemanha do Sacro Império Romano Germânico, como vocês sabem, vai ser o palco de vários momentos terríveis do século XVII, inclusive da Guerra dos 30 Anos. Então, não é possível a gente isolar o barroco apenas ao mundo católico. Ele também, tanto do ponto de vista artístico quanto do ponto de vista de mentalidades, de concepção de mundo, ele vai extrapolar esses limites e vai também alcançar o mundo protestante, tá? Assim a gente deu uma pincelada bem rápida sobre o barroco. Se quiserem, não esqueçam de ler o texto que está lá
na sala do AVA, junto com a aula, para enriquecer um pouco as suas reflexões e levar algumas questões para a nossa aula de debate, que será no dia 27 de abril, já que no dia 20 de abril, como vocês já sabem, já foram avisados, não teremos nosso encontro porque é ponto facultativo definido pelo reitor por conta desse carnaval fora de época que vai ser depois da Páscoa e durante os feriados de Tiradentes e de São Jorge, né? Dia 23 é São Jorge. Então, por causa disso, a gente não vai dar aula no dia 20. Mas no dia 27 a gente vai debater essa aula, assim como a gente vai debater também a próxima aula, que será sobre a Revolução Científica. E tem tudo a ver, porque já mencionamos a Revolução Científica aqui, então vai ficar tudo uma conversa só lá no dia 27. Bastante útil e bastante rica, eu espero, com tantas coisas para a gente conversar, tá bem? Então, até dia 27.